Ouça agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Haha, senhoras e senhores, estamos chegando. Alegria ter você aqui na nossa TC Rádio. Os 10 mil deles com mais um episódio. O reality cast que o Brasil inteiro já aprendeu a amar. Eu sou Leonardo Levati e o gestor de recursos que me acompanha nessa jornada desde maio do ano passado é ele, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos, como é que você tá? Tudo certo? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem, já tava com saudade de gravar esse programa aqui com você e com os nossos ouvintes. É isso, e essa saudade se justifica porque na última quinta-feira nós não tivemos os 10 mil deles. A cada semana a gente revela o que aconteceu com esse patrimônio montado em maio do ano passado, como eu sempre reforço, 10 mil reais na renda variável, especificamente Bolsa de Valores. Semana a semana a gente revela o que rolou com a grana, sempre cruzando isso, correlacionando isso com as teses de investimento do Carlos, que é gestor, como eu já antecipei. O fato é que em função do TCD, na última quinta-feira não tivemos o nosso podcast aqui na TC Rádio, mas estamos de volta e com boas notícias. Vamos aos destaques dessa edição. Primeiro, alta de 5,6%. Você vai entender como chegamos a R$ 13.920 no acumulado de 15 dias para cá. Moeda americana opera estável, ficando a R$ 5,28. O que não ficou nada estável foi a performance dos papéis da Yoship Maxion, rendimento de mais de 21%. O destaque negativo ficou para a Mobile, que recuou 8%. Você vai entender por quê também. E além de tudo, a carteira deles, o Carlos vai trazer aqui bastidores e detalhes super importantes para você, investidor, sobretudo os da escola fundamentalista. Afinal de contas, tem comentário também sobre o resultado e a tese de investimento de Via Varejo. Ou, se você preferir, apenas Via. O reality cast que faz o seu tempo render tá só começando. Que bom ter você aqui com a gente. Bora lá! Este é o podcast Os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, vamos então com os destaques dessa semana. Olha, destaques não faltaram, a gente separou aqui vários pontos importantes. Como é habitual, a gente abre o programa trazendo tudo aquilo que chamou atenção, tanto no Brasil, cenário doméstico, quanto pelo planeta, pelo mundo, cenário internacional, para a gente ir tabelando junto com você. De algum modo, essas notícias impactaram a performance dos papéis que constam na nossa carteira, no portfólio administrado pelo Carlos Castrucci. Então vamos lá, primeiro, balanço da semana começando com Brasil e também mundo em relação à Covid-19. A fotografia geral é muito parecida com a das últimas semanas no seguinte sentido: Estados Unidos e Israel seguem muito bem nas suas campanhas de vacinação e é em especial para esses países que a gente deve olhar para a gente medir o quão graves podem ser variantes, novas cepas do coronavírus. Porque como a imunização está bastante aquecida nessas regiões, nessas nações especificamente, se houver alguma cepa estivesse disseminando muito fortemente, isso sugere que a imunização não está dando conta de abafar essa nova variante. Então são sempre países importantes para a gente medir o quanto que esse fantasma Covid-19 pode continuar assustando as pessoas, as vidas e a economia também por conseguinte. Em relação ao Brasil, algumas atualizações nada positivas, né? A gente soube que o primeiro caso da variante indiana foi constatado no estado de São Paulo e a pessoa que acabou contraindo essa variante circulou quase que normalmente, o que naturalmente contribui para que se possa imaginar que esse vírus especificamente tenha sido propagado para outras pessoas, o que liga aí uma luz de alerta sobre uma possível aceleração na transmissão da Covid-19. Há evidências que já sugerem que essa transmissão voltou a passar da proporção de 1 agora para 1,02. Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas, novas 102 pessoas passam a ser contagiadas. Quando esse número está acima de 1, isso sugere aceleração na transmissão e não é nada positivo. Tanto é assim que o governador do estado de São Paulo, João Dória, recuou da primeira ideia que ele concebia de já flexibilizar mais o comércio, permitindo que os estabelecimentos fiquem abertos até às 22 horas, 10 da noite. Ele diz que vai manter o horário de fechamento às 9 horas e a gente sabe que, por mais chato isso possa soar para o entretenimento, acaba ajudando as pessoas a irem mais para casa com as portas sendo cerradas, fechadas às 9 em vez das 10. É um recuo aí dentro do planejamento do governo do estado de São Paulo. Bom, vamos seguir aqui com outros destaques importantes das notícias. Primeiro, no exterior, e aí a gente vai para o comentário do Carlos, ele ficou de olho nesses dados especificamente. Primeiro, a ata da última reunião do FONC, que indicou
o início da preocupação dentro do Banco Central americano com a retirada de estímulos para os mercados, além da sugestão de alguns participantes para que a discussão sobre a redução das recompras de títulos comece já nos próximos encontros. Aqui eu vou tabelando com você, Carlos, porque essa me parece uma questão central. A torneira foi aberta. Desde a chegada da pandemia, estímulos, um excesso de liquidez. Medir a maneira como essa torneira vai ser fechada é central para evitar grandes traumas. Se não for um processo muito cuidadoso, isso pode dar ruim, em especial para países emergentes, como é o caso do Brasil, né? Perfeito, Léo. E assim, a gente teve esses estímulos grandes agora na época do coronavírus, né? Mas os estímulos, para quem não se recorda, começaram depois da crise de 2008, né? Com a história do quantitative easing. E desde então, o Federal Reserve, né? Ele tem tido dificuldades de reduzir o balanço deles, né? De diminuir as compras de ativos ou até vender alguns ativos, isso mesmo antes do coronavírus. Qualquer sinalização nesse sentido já impactava os mercados, principalmente os mercados de risco, né, de renda variável. E então voltando agora para esses estímulos adicionais do coronavírus, agora o Fed vai ter essa tarefa dificílima de tentar tirar os estímulos, porque precisa, né, reduzir pelo menos essa compra de ativos, mas tem que acertar muito, com muita precisão, o ritmo de retirada para que esse impacto não seja muito grande, porque se o impacto é grande, ele pode até causar uma recessão econômica que nasce no mercado financeiro. Então tá aí o que o Federal Reserve vai ter que manejar a partir de agora. Não é tarefa fácil. Acima de qualquer coisa, em termos de discurso irracional, há que se acertar o tom com que isso é comunicado e a velocidade com que o movimento é aplicado. A gente lembra que, caso esse excesso de liquidez seja retirado de uma maneira muito brusca, isso pode, entre outros cenários, viabilizar uma corrida para resgate das mais diferentes classes de ativos, o que, em alguma medida não exagerada, pode até mesmo colapsar alguns sistemas. Então, é uma preocupação e o Fed não tem criança ali dentro da casinha, né? É gente muito profissional que sabe a responsabilidade que tem nas mãos. O mercado espera que haja esse cálculo bastante preciso por parte destes integrantes. E ainda falando de Fed, um outro ponto importante são as declarações de alguns diretores da autarquia de que a alta dos preços atual deve ser temporária e que está melhorando o humor dos investidores porque reduz as preocupações com a inflação. É apenas coerente com a tese do Fed já há alguns meses. Altas temporárias da inflação são justificáveis pelo excesso de estímulos e no médio prazo tudo vai se resolver. É o grande racional por trás das decisões do Fed. Ainda em relação a eventos exteriores, um conjunto de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã para a retomada do acordo nuclear, o que pode reduzir as sanções a Teherã e permitir um aumento da oferta de óleo. Carlos, conta pra gente como esse movimento pode ter impacto econômico aí para o investidor. Esse movimento ele pode impactar diretamente os investidores em empresas de petróleo, né? Porque a gente sabe que, como qualquer commodity, o que move os preços do petróleo, aqui nesse caso, são as questões de oferta e demanda, né? E assim, a gente está com uma expectativa boa de oferta para a demanda do petróleo para esse ano e para os próximos anos aqui recentes que vão seguir. E a questão da oferta, a gente sabe que a gente está os produtores de petróleo estão segurando bastante oferta, né? Então a OPEP está com acordos para reduzir a produção de petróleo, a extração de petróleo. E quando você traz, então, o Irã de volta para o jogo, você aumenta a oferta. Então vai ser muito importante a gente olhar o quanto esse aumento de oferta pode impactar nesse equilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, no preço do petróleo. PIB do primeiro trimestre de 2021 nos Estados Unidos, em linha com o que o mercado imaginava, com alta de 6,4%, indicador de que a recuperação econômica na maior potência, economicamente falando, né, do planeta, é uma realidade também e não pode ser perdida de vista. Uma volatilidade acentuada na cesta de criptoativos também não pode ficar de fora dos principais acontecimentos dos últimos dias, em especial por causa da restrição chinesa nas questões de mineração e uma nova sinalização da potência asiática de que não serão permitidas movimentações financeiras dentro do país com criptoativos. Isso contribuiu muito para que a cesta fosse muito contaminada e tivesse uma performance negativa nos últimos dias. Também não dá para tirar da conta o aumento de regulação dos Estados Unidos. Por outro lado, é verdade, a mineração está se espalhando, se esparramando mais. Eu conversava com um editor
especialista aqui na questão de cripto, o Nicolas Nogueira. Aliás, em breve, Criptopiratas para você. Vai ser um programa que dividirá águas aqui na programação da TC Rádio, que vai mergulhar profundamente aí no campo dos criptoativos. E ele compartilhava que essas restrições que estão acontecendo, tanto nos Estados Unidos, mas em especial na China, têm estimulado que da China saiam mineradores ou que o processo de mineração acabe escorrendo para outros cantos do planeta. O que, em teoria, favorece o mercado de criptoativos, porque aí você acaba saindo de um país em que as restrições e as proibições são muito mais fortes. Vale destacar também uma certa gangorra nas commodities metálicas, minério de ferro especialmente. Os futuros em Dalian atingiram um pico de $208, depois recuaram até 160. Declaração da China de que estamos com especulação excessiva e que pode punir monopólios também agitaram essas declarações aí, a precificação das commodities. No final, os índices americanos retomaram o rally, com o S&P fechando em 4.201 pontos, uma alta de 2,1% na semana. E aí, Carlão, pincela aí com um comentário para a gente amarrar os destaques no exterior, esses últimos dados que eu dividi com o nosso público. Perfeito, eu vou fazer um comentário rápido sobre aqui a questão das criptomoedas, né? Eu acho que o que vale destacar é que, assim, quem investe em criptomoedas tem que estar ciente de que esses são riscos do investimento, né? Então é muito importante as pessoas terem ciência disso antes de investir, e a partir do momento que você tem essa ciência, aí você vai passar por essa volatilidade de forma mais tranquila. E com relação à questão do minério de ferro, aqui o que vale destacar é que a gente está tendo um movimento nos contratos futuros do minério de ferro, né? Então a gente está tendo uma expectativa de que o minério de ferro vai atingir esse patamar aí próximo de $160, mas a gente ainda não está verificando esse impacto no preço à vista, né? No preço do minério de ferro efetivo, da commodity em si. Essa ainda está lá na casa dos $200, e para quem investe em empresas mineradoras, né? Mineradoras de minério de ferro, é importante você acompanhar mais o preço à vista, porque é o que realmente impacta o fluxo de caixa da empresa, do que olhar esse preço futuro que acaba tendo muitos movimentos especulativos. Boa, meu garoto, então vamos embora aqui, porque agora tá na hora de a gente trazer destaques domésticos, nacionais. O Brasil tá em pauta nos acontecimentos da semana. Olha só, por onde a gente vai, hein? Eu vou começar aqui destacando, entre outros pontos, o fato de que a CPI da Covid segue avançando. A gente transita muito aqui na TC Rádio com o analista político da Mover, Leopoldo Vieira. E ele tem sido muito enfático em separar o que é ruído e narrativa do que efetivamente importa. A CPI da Covid, ela pouco tem feito preço, tanto na opinião dele quanto dos nossos contribuidores, porque de grosso e efetivo para fragilizar o governo federal, sobretudo pensando em viabilidade política, ali pouco se pode aproveitar, embora haja contradições importantes que podem aí sim trazer mais evidências que sirvam à oposição para uma eventual reeleição do governo Jair Bolsonaro. Mas por hora, pensando em processo de impeachment, por exemplo, a CPI pouco sugere que vai ter fôlego suficiente para viabilizar uma abertura de ruptura institucional como essa. Então a gente vai seguir monitorando, mas é sempre bom pontuar que ela está acontecendo e que em alguma medida traz aí certa agitação. O lado bom para o mercado como instituição é que as reformas não foram paralisadas em função desse movimento, muito pelo contrário, seguem evidências fortes de uma reforma administrativa cada vez mais avançando, e uma reforma tributária que começa a ser refinada e está prestes a avançar também. Há uma expectativa forte em torno delas, e a gente sabe que o ambiente de negociação do país tende a melhorar, será aperfeiçoado a depender do trânsito desses materiais especificamente. Avançando também aí nessas discussões de reforma administrativa e tributária, a gente coloca na esteira a privatização da Eletrobras, que segue avançando no Congresso. Isso não só é verdade, como ajuda a justificar, a explicar a performance dos papéis da Eletrobras durante, por exemplo, o mês de maio. Só no mês de maio, os papéis ordinários subiram quase 17%. Os papéis preferenciais, ELET6 é o ticker, subiram 16,25%. Portanto, o mercado tem comprado a tese pouco a pouco de que a privatização deve caminhar e vai precificando, embutindo isso no preço dos papéis. Hoje eu conversava com o Pedro Albuquerque, o Superbuca, e ele dizia que, no entendimento dele, em privatizando, a Eletrobras tem potencial para literalmente dobrar de preço. Tem muita gordura e a empresa tem tudo para ficar bastante redonda, mas aí, para o sonho virar realidade, a privatização deve avançar. Carlos, sobre esses destaques até aqui, tem algum comentário, algum complemento importante aí para o nosso investidor?
Eu acredito que o que vale destacar aqui é a questão da Eletrobras e dizer que eu concordo com o Pedro. Assim, a Eletrobras é uma empresa gigantesca de energia, né, que atua em todas as pontas, geração, transmissão, distribuição, e eles têm muitos ativos bons. Uma boa gestão, e a gente fala de uma gestão privada da empresa, muda completamente o patamar da empresa, você tira o risco de intervenção política, né, e aumenta a eficiência. Então esse é um movimento muito positivo e a Eletrobras como empresa privada pode ser um bom investimento lá na frente. A gente comentou com força desde os últimos 15 dias, quando a gente teve a última edição dos 10 mil deles, mas até mesmo antes, no que o produto veio aqui para a TC Rádio, isso coincidiu com essa perspectiva de que a projeção para o PIB brasileiro deveria ser pouco a pouco corrigida, porque há evidências de uma retomada econômica forte, de uma economia mais aquecida, que as primeiras projeções ali do começo de 2021 não davam conta de abraçar. E em prol dessa direção, chamou a atenção hoje a projeção do PIB do Itaú, que atualizou esse futuro de 4% para 5%, entendendo que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, vai chegar a 5% de alta, de aceleração até o final do ano. Então é mais uma evidência que sugere aquela questão de recuperação econômica mais forte do que a que vinha sendo capturada aí pelos agentes de mercado e por outros atores importantes do dia a dia. Situação fiscal do Brasil se mostra melhor do que o previsto. Isso ajuda a explicar, entre outras coisas, as recentes altas do Ibovespa. Falava-se numa relação dívida bruta PIB de 100% em 2021 e essa relação se encontra em 85%. Só a título ilustrativo, hoje a Janet Yellen, lá do Tesouro dos Estados Unidos, ela sugeriu que, com o orçamento para 2022 nos moldes atuais, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos pode chegar a 100%, o que é notícia com todas as letras maiúsculas, porque um país economicamente tão forte quanto os Estados Unidos, muito desenvolvido, dificilmente flerta com essa proporção de dívida. Isso faria mais sentido no caso de países emergentes. E, ironicamente ou não, fica a seu critério, o Brasil, que tem uma tradição de abusos fiscais bastante forte, está aí com uma relação de 85% entre dívida bruta e PIB. Para além disso, forte fluxo de capital estrangeiro, mais de 3 bilhões, desde o último episódio até o dia 25 de maio, portanto acumulando uma entrada aí de 8,3 bilhões somente em maio. Isso aqui já é em reais, naturalmente, tá? Porque é a tal da conversão, né? O capital estrangeiro vem em dólar e aí a gente faz a conversão para real. Então esse valor aqui é em reais para você entender direitinho, uma movimentação expressiva em relação ao quinto mês do ano. E o Ibovespa, com todos esses pontos que a gente dimensionou, surfou uma boa alta e acabou subindo. Eu lembro para você, ó, no fechamento, Ibovespa acabou encerrando os trabalhos a 124.366 pontos. O topo histórico de fechamento, tido pelo índice Ibovespa, fica em 125.076 pontos. Até na renovação de máxima intradiária, já chegou a 125.300, mas fechamento 125.076 pontos. Convenhamos que não está longe para que esse número seja renovado ou superado mesmo amanhã ou então ao longo da semana que vem, caso minimamente a essência desse ambiente que a gente destrinchou com as evidências que trouxe se mantiver. Carlos Castrucci, comentário final, as evidências domésticas aí, as evidências do Brasil para mais esses 15 dias em que se passaram desde o nosso último episódio dos 10 mil deles e o episódio de hoje. A gente não pode deixar de destacar a questão macroeconômica do país, né? Quando a gente tem revisões para cima do PIB, né? O PIB com potencial de crescer aí vai por volta de 5% em 2021, mesmo com o primeiro trimestre ainda de pandemia, de fechamentos. Mas essa questão da responsabilidade fiscal, né? A gente pode argumentar que o governo ele tem muitas polêmicas, que é algo que a gente não traz aqui para o programa, mas o trabalho da equipe econômica, apesar de opiniões, se mostra um trabalho bem feito, né? A gente teve uma queda baixa do PIB no ano passado, quando a gente compara com o mundo, uma capacidade de recuperação de PIB grande esse ano e uma dívida controlada, né? Então, assim, mesmo com esse cenário de pandemia e de pagamentos de auxílios e assim em diante. Então, isso é muito positivo e principalmente para quem investe, né? Porque isso se confirmando e se mantendo. Cenário de juros mais baixo, cenário de crescimento mais alto, tudo isso, esse impacto combinado nas empresas do mercado de ações brasileiro é muito positivo. Então, vamos torcer para que isso continue acontecendo. Mandando um abraço aqui, ó, pro Super Juan Castilho, que tá com a gente. Ah, Juanito, super obrigado pelo carinho. Tá mandando aqui, aí Léo e aí Carlão, caraca, muito irado ouvir vocês. Abração pra vocês e avante. Juan aqui na audiência fiel. Mandar um abração também, deixa eu ver aqui o nome do nosso outro ouvinte, DDD 11, portanto, imagino que fale de São Paulo, o celular pelo menos o
origem do número é o João Santos. Tá mandando um alô aqui, também tá acompanhando. João, um abração pra você, obrigado pela companhia, pra todo mundo que tá ligado, que tá com a gente vai fazer uma rápida pausa. No próximo bloco, as surpresas não param e a gente vai falar da nossa carteira efetivamente. Vamos mergulhar na performance dos papéis, explicar pra você por que os papéis da Iochpe Maxion tiveram um rendimento tão forte que superou a casa de 20% de alta, explicar também por que um recuo expressivo da Mobile nesses últimos 15 dias, uma marcha ré aí de 8%, mas acima de tudo, aprofundar algumas das movimentações e atualizações em torno do racional do Carlos nesses últimos 15 dias. É daqui a pouquinho, os nossos 10 mil deles volta já. Vapt-vupt, como diria a já saudosa Hebe Camargo. Hebe! Ela nos ouve no céu. Até já. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta. E como estamos? Como é que tá o seu dia por aí, a sua noite? Você que nos ouve ao vivo, como foi esta quinta-feira, 27 de maio? Tudo na boa? E você que está nos ouvindo aí pela sua plataforma de streaming predileta, canal do YouTube também, Spotify, não importa por onde, o que importa é que você está com a gente. Obrigado por mergulhar e vir conosco nesta jornada que, acima de tudo, é norteada pela educação financeira, beleza? Estamos de volta, eu lembro que você pode participar. Aproveitem aqui o gestor Carlos Castrucci, tirem as dúvidas de vocês, compartilhem aí percepções e, querendo ou não, extraiam dele as percepções de mercado que ele sempre tem para compartilhar por aqui. Nesse segundo bloco, a gente abre os trabalhos mergulhando na nossa carteira especificamente. O primeiro bloco serviu ali de introdução para a gente reunir evidências, tanto do exterior quanto domésticas aqui brasileiras, para a gente tatear um pouco da performance do que rolou. E o que rolou? Rapaz, olha, na boa, eu tô nojo. Eu tô olhando aqui a performance, tô nojo hoje, tô nojo. Sabe por quê? Porque a nossa carteira rendeu nos últimos 15 dias 5,6%. No mesmo período, o Ibovespa rendeu 3%. Aê, doutor, dobramos praticamente, hein? Praticamente dobramos. Empresas que estavam excessivamente penalizadas no nosso portfólio e os bancos, em especial, andaram. E isso ajudou a justificar essa boa performance que superou praticamente em dobro, repito, o Ibovespa. Destaque positivo ficou para a Iochpe Maxion, alta de 21,9%. A divulgação dos resultados no primeiro trimestre foi, digamos assim, o contexto que viabilizou uma subida tão forte. O mercado enxergou o que o Carlos já tinha visto há algum tempo com base na tese que armou. E no que diz respeito à Mobile, fluxo vendedor muito forte que ajuda a contextualizar o recuo de 8%. Carlão, eu dei aqui os highlights, né? O que você pode complementar? Hoje a gente vai aprofundar. A Via Varejo é sempre uma querida, né? Aí eu até brinquei aqui, não, vamos nos aprofundar na tese da Via. A gente já chegou a contar bastante da tese da Via. Hoje a gente vai, até em função dessa alta forte da Iochpe Maxion, contar com mais detalhes o racional do Carlos por trás desta empresa, desta companhia. Mas assim, em termos gerais, não dá para negar, né? Foi uma grande performance da nossa carteira em comparação com o Ibovespa. Léo, e assim, foi uma semana não, né? Foram 2 semanas aí bastante positivas pra gente, que me deixam bastante satisfeito, porque papéis que estavam esquecidos aí, que a gente investia, né? Que aquele pilar que eu comentei aqui na estreia do programa na rádio, né? Pilar da paciência, assim, a gente precisa ter paciência quando a gente tem convicção, por isso quando a gente fala no mercado de investimentos, né, em ações, e essa paciência foi premiada ao longo dessas 2 semanas e espero que seja mais premiada nos próximos dias, né? Então empresas como Cogna e Panvel subiram ali quase 11% nesse período, Banco do Brasil subindo 8,5%, Bradesco 7,5%, Movida também voltou a subir, subindo seus 8%, e tudo isso de uma certa forma, e Iochpe, claro, né? Isso combinado trouxe essa performance positiva para nossa carteira, e uma performance que é saudável, que não vem do ponto de vista de especulação, né? Então é algo que a gente pode esperar que se mantenha. Quer dizer, movimentos fundamentados. A gente estava conversando nos bastidores, eu acho que é legal dividir com o nosso público, com a nossa audiência. Quando você acerta, em alguns momentos você pode acertar também por sorte. Você pode acertar porque, apesar de não ter uma tese profunda para amparar o teu racional, você vê uma simetria que está muito colocada, está muito vistosa, e aí dá para surfar um pouco ela. Mas também dá para acertar de ponta a ponta, com as letras maiúsculas, quer dizer, tendo uma tese que ampara essa escolha e vendo ao longo do tempo o preço convergir para o valor estimado. E aí quando rola isso, é o troféu para você, né, como gestor, né, Carlão? Nossa, Léo, isso é... assim, o certo é a gente gostar de ganhar dinheiro independente do como, quando a gente investe no mercado, né?
E às vezes a gente acaba ganhando dinheiro com sorte, né? Então, assim, a sorte ela sempre ajuda, mas às vezes é mais sorte, menos capacidade, às vezes é mais capacidade e menos sorte. Então, às vezes você compra uma empresa, dá uma semana e anuncia uma aquisição dessa empresa que você não esperava, você vai ganhar dinheiro, vai ficar feliz e assim vai seguindo. Agora, quando você está no mercado para ser bom, né, para tentar ser bom na questão da escolha de empresas, na análise fundamentalista, e aí você faz uma análise, enxerga fundamentos numa empresa, compara com o que o mercado está enxergando de fundamentos e vê ali uma simetria, e aí ao longo do tempo você espera, tem paciência, e esses fundamentos se confirmam e, por consequência, o preço dispara num período de tempo bastante curto, isso é muito satisfatório. Eu acho que, pelo menos para mim, é a melhor forma de ganhar dinheiro no mercado. E aí, aquele complemento assim, né, no oferecimento de disclaimer, quando o Carlos fala, o melhor é ganhar dinheiro de qualquer jeito no mercado, quer dizer, se ganhou de um jeito mais racionalmente amparado ou de um jeito até mais sortudo, ganhou e o sorriso vai vir de igual modo. Mas claro aqui que ele está se referindo a caminhos lícitos, antes que as intrigas da oposição constem aqui no nosso WhatsApp. Agora é o seguinte, vamos falar também, Carlos, da gestão ativa que você pratica na carteira. Por quê? Você tem uma composição ali com base nos preços que estão em jogo hoje e o valor que você estima para as empresas. Conforme esses preços vão se movimentando e começam a ir mais fortemente em direção ao valor, nada te impede de rebalancear, quer dizer, de recalcular a proporção com que alguns papéis vão ser destrinchados no nosso portfólio. E você fez isso ao longo dos últimos 15 dias. Perfeito, Léo. Assim, tem toda a parte de análise fundamentalista que é muito discricionária, né? Mas com a análise fundamentalista feita, a gestão de portfólio, pelo menos a que eu faço, é muito sistemática, né? Então eu tenho os retornos esperados de todas as empresas que eu invisto e conforme o preço sobe das empresas, o retorno tende a cair e o oposto é verdadeiro. E aí eu vou fazendo esses rebalanceamentos que são constantes. E nessa semana a gente teve uma disparidade muito grande de performances, né, dos papéis. Então a gente acabou fazendo um rebalanceamento aí, algumas coisas foram reduções e aumentos marginais nas posições, né? Então, por exemplo, bancos, a gente reduziu mais a nossa posição de 17% para 15% da carteira, já chegou a representar 30% no começo do ano, e a gente, dentro dos bancos, aumentou um pouquinho mais ainda Banco do Brasil, que é a nossa maior posição, e reduziu bastante Bradesco. Aí que até fica o Léo, que se recorda bem, Bradesco chegou a ser a nossa maior posição, representando 20% da carteira, e conforme foi subindo, Bradesco hoje representa só 2% da nossa carteira. Olha só. Então você vê que assim, a gestão ativa ela é importante. E aqui eu sempre destaco, né? Não é porque eu reduzi a posição numa empresa que eu acho que ela não é atrativa. É só porque eu acho que ela não é a mais atrativa dentro das que eu acompanho. E reduzir posição não significa desembarcar do papel, né? Você só reajusta ali proporcionalmente com as suas expectativas. Perfeito, Léo. Então, por exemplo, Banco do Brasil tem uma expectativa de retorno significativamente maior do que em Bradesco. Então, eu prefiro me expor mais a Banco do Brasil do que em Bradesco. Boa. Além disso, com essa alta e relevante de IOSP, a gente reduziu a posição em IOSP, tá? Então, ela representava 6% da nossa carteira e caiu para 3% da nossa carteira. E mais uma vez, não é porque eu acho que a empresa é ruim, é porque realmente essa alta foi muito expressiva e reduziu o retorno esperado. E aqui vale um destaque, Léo, que quando a gente fala de retorno esperado de empresas, quanto menos a empresa tem capacidade de crescimento, né? Então, quanto mais a gente está falando de uma empresa velho, mais o preço impacta no retorno esperado, porque a maior parte do valor dela está no presente, e IOSP é esse caso, entendeu? Então ela é muito sensível a preço, por isso que a gente reduziu a posição aqui. Essas foram as reduções principais, Léo. E aí o que você aumentou? Bom, a gente aumentou o exterior, a nossa alocação marginalmente no exterior, né, nas empresas que a gente investe lá fora. Eu ainda não abri todas aqui. Uma que eu já abri é o Facebook, né, que é uma das que compõe a nossa carteira. Quando você fala lá fora, é Estados Unidos. Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos, né? Por que principalmente? Tem outro país? É que as empresas que a gente tem na carteira, hoje são poucas empresas, elas são americanas, mas estão elas espalhadas, né? Atuam globalmente, né? Claro, Então, claro. assim, elas são negociadas na Bolsa Americana, mas a operação delas é global. A própria IOSP, que teve uma baita de uma alta, ela atua muito na Europa também, né? A IOSP, ela é global, ela atua na Europa, na América do Norte, na Ásia e na América do Sul, né? Então ela é uma empresa global também. Bom, para além do aumento aí da exposição exterior, quantos por cento, só para a gente ilustrar bem aí em prol da precisão, quantos por cento do nosso portfólio hoje está alocado lá fora? 8%, Léo, é algo que eu estou fazendo uma migração aos poucos. Vale destacar
que com a proteção contra a variação cambial, né? Então eu busco só o retorno da empresa, o potencial da empresa sem me expor a se o dólar vai para cima ou se o dólar vai para baixo. E esse movimento, ele é através de BDR ou é investimento direto? Esses daqui eu tô fazendo através de BDR e aí eu vendo dólar futuro na bolsa aqui. Para compensar, fazer o hedge, perfeito. Isso. Bom, além desse movimento, lojas americanas também entraram aí na pegada? A gente aumentou ainda a exposição a lojas americanas, que sofreu bastante recentemente depois do anúncio do negócio, né? Fora o sofrimento com o mercado de varejo de uma forma geral. E a gente aumentou também a alocação em Sanepar, principalmente depois que saiu o resultado e deu para perceber que assim, eles já estão com alguns mecanismos para mitigar os principais impactos negativos na empresa, né? Então o reajuste já saiu, não saiu como era o esperado, mas saiu. Eles já estão quase completando a criação de mais uma barragem para fornecimento de água, né? A gente sabe que o estado do Paraná, principalmente Curitiba, está com um problema de abastecimento de água e isso impacta a Sanepar, né? O faturamento da Sanepar. A gente acaba tendo que fazer racionamento de água e com essa nova barragem entrando em operação, e acredito que entre ali, ou talvez até ainda nesse primeiro semestre, esse problema deve ser resolvido e a Sanepar negociando ali a seus 6 vezes lucro é uma posição aí atrativa pra gente. E eu tô vendo aqui também, né, dentro do nosso norte, do nosso roteiro, que Petrobras deu adeus à nossa carteira, é isso mesmo? Parem as máquinas? Deu, Léo. Deu, assim, tem 2 pontos, né? Primeiro, a gente estava principalmente com uma exposição sintética. A Petrobras, que foi aquela operação com opções, que eu já expliquei algumas vezes, e que foi uma operação muito lucrativa, né? As opções que a gente tinha era como se a gente comprasse Petrobras a 23 e 21 e vendesse Petrobras a 26 e 21, tá? No final, Petrobras fechou a 26 e 1 centavos nessa operação, ou seja, então a gente entrou nessa operação com um custo de R$1, tá? Por operação, né? E vezes a quantidade de opções que a gente tinha, e saiu dessa operação a R$2,80. Então foi uma operação super lucrativa pra gente, e eu acredito que, assim, a maior distorção de Petrobras já foi corrigida, que foi depois da demissão do presidente da Petrobras. E aí a gente ainda tinha uma posição no mercado à vista de Petrobras, e eu optei por sair, e aí vai muito por conta das questões ESG. A gente tem um posicionamento de cada vez mais reduzir a emissão de carbono do nosso portfólio de uma forma geral, e Petrobras, com o retorno que tem hoje, já não fazia mais muito sentido pra gente ter Petrobras com aquela emissão de carbono e com o retorno que a gente espera, sendo que a gente pode buscar esse retorno em outras empresas. Se tivesse um repórter esportivo assim acompanhando a movimentação do nosso portfólio, ele diria: Léo, diga, vai mexer. Porque saiu a Petrobras, mas teve volta aqui, entrou em campo a Vale, é ou não é, Carlão? Aí que vale só destacar, assim, pra não falar que eu tô me contradizendo, né? Assim, a Vale, a gente sabe que tem questões problemáticas de ESG também, de emissão de carbono, mas foi o que eu falei. Quando eu falei de Petrobras, o que eu disse, o retorno já não era tão atrativo a ponto de fazer sentido carregar aquela emissão de carbono. Vale, a questão é diferente, tá? Eu fiz as contas aqui no meu modelo e, por exemplo, se a gente mantiver o minério a $180 ao longo desse ano e dólar por volta de 5,20, que é onde está hoje, a empresa deve gerar só nesse ano o equivalente a 32% do valor de mercado dela em caixa livre para os investidores, tá? Então, assim, é uma geração de caixa muito elevada, e a cada mês que passa com o minério nesse preço, a Vale está gerando esse caixa efetivamente, né? Então, nesse preço atual de Vale, ali por volta de R$110, a empresa deve entregar aí esse ano, assim, por volta, chutando baixo, de uns 16% de dividendos só esse ano, entendeu? Então, assim, eu falo, eu acho que o preço do minério tá esticado, tá? Eu não sei por quanto tempo esse ciclo dura, mas cada mês que passa com esse preço lá em cima, a Vale tá gerando caixa e o preço dela não reflete isso, entendeu? Então, na minha opinião, faz sentido, é mais uma operação tática aqui do que de longo prazo, né? Mas pelo menos enquanto o minério estiver nesse patamar aí elevado, vale a pena investir em Vale, na minha opinião, e por isso a gente tá investindo de novo. Ó.
Ó, tá vendo? Merece até os aplausos aqui do nosso auditório de investidores. Tá aí o racional do Carlos. E é aquela história, né? Por isso que existe o mercado, né? Pra você ter também o contraditório, gente que pensa diferente. Eu conversei com muita gente que entende que Petrobras tem muita condição de subir tranquilo até os R$30, que tem fôlego pra durar. O Carlos até pode considerar isso, mas entender que há outros papéis que têm aí um fôlego de subida até proporcionalmente maior, e aí vai. Então são esses bastidores aqui do racional, das estratégias de investimento do Carlos, que temperam esse programa e dão o real valor a ele. Então, ó, deixa eu te dar um recado importante, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre Iochpe Maxion. Você que nunca ouviu falar nessa empresa, vai entender os bastidores dela, vai entender o modelo de negócio, vai entender quantos % do nosso portfólio estão alocados, apesar de uma redução que o Carlos julgou prudente fazer depois de uma subida tão forte quanto a flagrada ao longo aí dos últimos 15 dias. Mas, acima de tudo, você também vai entender história, concorrência, riscos, a gente sempre tem que pesar isso. Vamos nos aprofundar em Iochpe Maxion no próximo bloco para você, aqui nos 10 mil deles. Não saia daí, nós voltamos já. Os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta. Este é o Reality Cast que faz o seu tempo render e como o tempo voa, hein? Como o tempo passa rápido. Passa rápido também porque daqui a pouquinho tem Faça Acontecer, coladinho nos 10 mil deles, e o Felipe Corleta é quem comanda essa festa, que é o Clube do TC, né? Aqui, bicho, você que é cliente pode colocar o pé na mesa, você tem sempre a razão aqui pra gente contar histórias e também passear por alguns temas relevantes de mercado. Hoje, por exemplo, o Corleta estava dividindo comigo aqui nos bastidores, opções na cabeça, é o tema do Faça Acontecer. Programa bom hoje, hein, Corleta? Bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast. Valeu, Léo. De volta aqui, já tava no Expresso da Tarde, agora tô no 10 mil deles, em seguida... Tá ganhando bem, Corleta. Faça Acontecer. Né? Se isso fosse parâmetro, estaria. É verdade. Mas qual que é a expectativa do programa? Conta aí, porque já vi que o negócio não tá tão coerente, né? Não, eu esperava um prêmio maior. O programa vai estar muito legal hoje. A temática é opções, né? A gente vai ter 2 convidados, 2 clientes do TC, o Patrick e a Maria Clara. Tá? A Maria Clara, que agora mais recentemente, inclusive entrou para o nosso time do TC, ela é hoje planner do TC Premium, né? Então quem assina o TC Premium tem consultorias, né? E esses planners são experientes de mercado que eles dão essa ajuda nas carteiras para os clientes, né? E aí a Maria Clara entende muito do tema de opções. Tá? A gente vai discutir sobre a nova mudança na agenda de vencimentos e também sobre o nível que a Bolsa está, como que ela está rejeitando essa máxima histórica, mas está lá perto. Aí na segunda parte, a Maria Clara vai contar a história dela, ela vem lá de Belém do Pará, como é que ela chegou até hoje, tá trabalhando aqui com a gente no TC. E o Patrick vai comentar sobre a carteira dele hoje. No final a gente recebe o ilustre Tato Barros e vai contar algumas experiências, e nessa parte a gente tem muito espaço para todo mundo participar, mandar a pergunta que quiser pro Tato, e a gente vai ter muita interatividade e vai conversar bastante sobre o tema opções, quando operar, se é para operar, se não é, vai ter de tudo lá. Eu recomendo que vocês todos fiquem bastante ligados. Grande Corleta, mandou recado aqui. Aliás, Corleta, tá no figurino, hein? Tá na estica. E essa porra da TC Rádio, hein? Agora ninguém te segura, bicho. Claro, agora eu virei apresentador. Inclusive no Expresso da Tarde eu tava de comentarista, eu tava com uma camiseta preta, né? Agora eu tô com a bolinha da TC Rádio, que é pra apresentar o programa às 19 horas. Todo mundo que tá acompanhando, fica ligado lá no app do TC. Ou, enfim, todo mundo já tc.com.br também. É só manter. É isso, só manter. Não mexe em nada. O time que tá ganhando não se mexe. Corleta, super obrigado pra você. E pra gente fechar, você já ouviu falar da Iochpe Maxion? Você conhece a empresa? Tem alguma tese sobre ela ou não? Olha, cara, não conheço muito. Ô, Corleta, 30 anos de rádio, meu, fala perto isso, vai. Não conheço muito profundamente a empresa, né? Sei que ela tá no setor automobilístico, deve estar sofrendo com os preços do aço plano, mas não conheço muito o caso para comentar não, Léo. Então, eu vou te dar um conselho. Eu sei que você vai lá pro seu glorioso camarim, nos bastidores do Faça Acontecer, mas vai com fone de ouvido ligado, porque tá na hora aqui de Carlos Castrucci revelar a tese da semana. Vamos nos aprofundar em Iochpe Maxion. Bom programa para você, Corleta. Abração. Valeu, obrigado, Léo. Bora lá. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
os 10 mil deles. Então, bora lá falar de Iochpe Maxion. Para quem não conhece, uma companhia fundada em 1918. Essa companhia é global, líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas, senhoras e senhores. Conta com 32 unidades fabris, localizadas em 14 países, nas Américas do Norte e do Sul, além de Europa e Ásia, além de 16 mil funcionários. É, gente. Carlos Castrucci, vamos falar do mercado característico da Iochpe Maxion. Por onde vamos? Bom, Léo, acho que o primeiro destaque é falar assim, a Iochpe ela atua no setor automobilístico, né? O setor automobilístico, historicamente, é um setor cíclico, então é muito importante ter isso em mente quando você está pensando em investir em Iochpe. Apesar disso, Léo, quando você olha em grandes janelas de tempo, né? Você sabe que, assim, os ciclos, você olha, quando você olha... imagina que você está focando na câmera, você está olhando os ciclos. Quando você começa a distanciar, esses ciclos começam a se tornar linhas retas, entendeu? Você começa a se tornar uma linha reta de tendência. E quando a gente olha essa linha reta de tendência, a gente percebe que o mercado de atuação da Iochpe, especificamente, ele é um mercado perene, tá? Por quê? Porque ela produz rodas e componentes estruturais de um carro. Então, assim, você pode falar que o carro vai virar elétrico, você pode falar que todos os componentes do motor vão mudar por conta disso, que, assim, toda essa questão, principalmente da agenda ESG, vai impactar o setor automobilístico, principalmente o setor ligado à combustão, mas os carros vão continuar tendo rodas. Então, é um mercado bastante perene. E outro ponto importante, que você já destacou aqui, é a diversificação geográfica da empresa, né? Então, atualmente, por volta de 75% do faturamento da empresa de uma forma geral, está localizada fora da América do Sul. Então, é uma empresa que ela está com bastante diversificação geográfica ali entre Ásia, América do Norte, América do Sul e Europa. Agora, Carlos, nem um fator Elon Musk com carros voadores pode afetar a sua tese? Porque se as rodas poderiam ser, entre aspas, dispensáveis, ou pelo menos reduzidas aí na composição, a estrutura do carro como um todo ainda pode passear pela frente de atuação da Iochpe Maxion. Tem algum sentido ou estou viajando? Faz sentido sim, Léo. Assim, se a gente imaginar um cenário hipotético onde a gente vai ter carros voadores, né? A gente está falando de toda uma mudança de infraestrutura rodoviária do mundo. Faz sentido, a gente teria a gente não aboliria as rodas, a gente reduziria as rodas, porque precisa do trem de pouso ali, né, do carro voador, mas os componentes estruturais dos carros vão continuar precisando existir, né, então assim, mesmo assim, a empresa, claro que seria impactada, mas não tanto quanto uma empresa, por exemplo, que faz motores a combustão. Meu garoto, vamos falar então agora do que aconteceu em 2020. Uma fotografia do ano passado, que foi um ano difícil para toda a economia global, não foi diferente no caso da Iochpe Maxion. Imagina aí, uma empresa que depende de carro, num momento e contexto em que a circulação de pessoas é amplamente reduzida, o preço do petróleo chegou a negativar no ano passado o freio de mão que foi puxado. Então, claro, os papéis assim da companhia também devem ter sofrido. O Carlos traz esse panorama. Perfeito, Léo. Então, assim, eu vou trazer alguns pontos, né? Primeiro, pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Paralisação da indústria automobilística por alguns meses, tá? E depois redução de produção. Consequentemente, a gente reduz o faturamento da empresa, né? Se não tem carros sendo produzidos, não tem por que produzir rodas e vender rodas. Então, a gente teve uma redução de faturamento da empresa por conta da pandemia. A Iochpe é uma empresa industrial. Uma empresa industrial, ela é muito intensiva em capital, né? Então, quando você perde volume, né? As suas margens, o efeito na margem, ele é exponencial, porque seus custos fixos se mantêm, seus custos fabris e assim em diante. Então, isso também foi mais uma coisa que impactou negativamente a Iochpe em 2020. E aí, quando você soma isso, que 75% dos custos e da dívida da empresa, aproximadamente, atrelados à moeda forte, a gente viu uma desvalorização do real contra o dólar muito forte, né, ao longo de 2020, isso tudo junto formou uma tempestade perfeita para a empresa, né, que a gente pode chamar. Porque o dólar subiu, receita reduziu drasticamente, e é onde ela poderia ter um impacto positivo, né, da variação cambial, e o impacto do dólar que costumava ser positivo, então por conta do faturamento, acabou sendo um impacto mais negativo ainda, porque só impactou nos custos e na dívida, no custo da dívida e no endividamento de uma forma geral. Então, com isso, quedas drásticas nas margens e
para resolver todo esse problema, o que a empresa fez? Ela teve que captar mais dívidas, tá, Léo? Para conseguir manter a operação e para conseguir continuar entregando o que os seus clientes demandavam, para conseguir manter um fluxo de caixa saudável. Então a empresa também aumentou o seu endividamento em 2020. E o resultado disso tudo é que as ações caíram de uma forma super acentuada ao longo de 2020 e chegaram a negociar ali numa relação preço por valor patrimonial de 0,5 vezes. E aí, com base nessa introdução que o Carlos fez, panorama de 2020 e esses números, vamos mergulhar na tese efetivamente. Qual que é a tese que você armou para amparar o racional na entrada desses papéis? Perfeito, Léo. Então, primeiro ponto é o que eu já comentei aqui, perenidade dos produtos dela, né? Então, é uma empresa que tem cujos produtos devem existir por muito tempo e são produtos essenciais. Segundo ponto, perenidade da empresa, né? Uma empresa fundada em 1918. Quantas crises essa empresa já não enfrentou e já não passou, sabe? Então, assim, é uma empresa que tem um histórico de superar crises, de superar ciclos de baixa, e isso, é claro, que joga a favor da empresa. E aí, quando você soma isso, uma empresa que é bem gerida, né? E com bom relacionamento com credores, e isso para mim foi fundamental, porque enquanto subiu o endividamento, o que você imagina quando o endividamento sobe numa situação como essa? O risco de crédito aumenta. Se o risco de crédito aumenta, o custo da dívida aumenta. E isso não aconteceu com o IOSP, tá? Então, assim, aumentou o endividamento nos mesmos custos que ela já tinha pré-pandemia. E eu enxergava que, por conta disso, quando a situação se normalizasse, essa questão do endividamento voltaria para a trajetória de queda. Então seria um efeito temporário no endividamento e não seria um problema de liquidez para a companhia. Mas, bom, aqui eu estou falando tudo de questões mais amplas, né? Agora vamos para a questão da conta, né? Porque no final você tem que ver se preço e valor estão fazendo sentido. E aí qual que foi a conta que eu fiz, tá? Desenhando um cenário plausível de recuperação completa do mercado automobilístico só em 2022, de uma recuperação parcial em 2021 e, consequentemente, com ganho de margens e volta do lucro. Quanto poderia esperar de retorno anualizado, né, que é a métrica que eu uso, nos próximos 3 anos, investindo na IOSP naquela ocasião, quando a IOSP estava ali na casa dos R$12, R$11,50. Era alto, assim, acima de 30% ao ano, na minha visão, né, segundo os meus cálculos. E com isso, para mim, na minha opinião, com o baixo risco de insolvência e liquidez da empresa, eu decidi comprar a empresa ali em 2020. Tá aí, meu garoto. Bela tese, aí tá o amparo racional, e aí com base nisso, a gente faz, digamos assim, o último degrau dessa escada, que é, por que efetivamente subiu? Como é que houve essa convergência entre o que você colocou na tese para as evidências da realidade? Vamos falar dos números recentes da companhia e o que projetar para o futuro dela. Léo, o que acontece? O pessimismo com relação ao mercado automobilístico, de uma forma geral, isso impacta a IOSP, ele permaneceu, né, no primeiro trimestre desse ano. Por quê? Primeiro porque tem um problema que o Corleta muito bem mencionou aqui, que é a questão do preço mais alto do aço, né? E segundo, porque a gente está com aquele problema global de falta de semicondutores, né? Então as produções de carro estão sendo impactadas por conta disso. E aí chegou o resultado do primeiro trimestre e ele veio muito acima do consenso do mercado. A empresa conseguiu crescer volume, com isso teve um impacto ainda positivo do dólar forte, então a receita em comparação ao primeiro trimestre de 2020 subiu ali na casa de 40%. Com ganho de volume, ganhou alavancagem operacional, ou seja, cresceu margens e entregou uma margem ali, EBITDA, por exemplo, que é aquele lucro operacional antes de depreciação, como se fosse uma proxy do fluxo de caixa operacional de 12%, que era o que foi muito acima do que o mercado esperava e em linha com o que eu esperava mais ou menos, o que me deixou muito satisfeito, por isso que eu digo que eu fiquei feliz com essa alta de IOSP recente, né, e esse lucro que a gente obteve na nossa carteira. E a empresa ainda conseguiu entregar lucro no final das contas nesse primeiro trimestre, apesar de todo o pessimismo, né? E esse crescimento de margem, por que ele veio? Primeiro, a alavancagem operacional que eu comentei, e segundo, porque a empresa tem uma capacidade que é fundamental para uma empresa nesse segmento, que é a capacidade de passar preços, tá? Então, se sobe o preço da matéria-prima, ela consegue repassar na roda quase que em sua totalidade e no mesmo período. Então, isso dá uma proteção muito grande para as margens, para a margem bruta da empresa, mesmo com um cenário de commodity lá para cima, tá? Bom, além disso,
Não teve o aumento do custo da dívida, que eu já tinha comentado, né, conforme o mercado esperava, e isso foi positivo. A empresa que o mercado enxergava como com um risco de liquidez conseguiu alongar o prazo das dívidas suas, então reduziu esse risco de liquidez. Em resumo, foram assim, surpresas positivas por todos os lados. E então isso fez com que a empresa subisse bastante e contribuísse para o nosso lucro nessas 2 semanas. E agora eu acredito que a empresa deve começar a tirar o peso do seu balanço, né, o peso da dívida do seu balanço nos próximos períodos aí, com o cenário normalizando. E eu acho que assim, é uma boa empresa aí que deve continuar com a sua perenidade. Agora, não, claro que não mais com aquele retorno extraordinário que eu esperava, mas ainda é uma empresa que pode entregar um retorno satisfatório. Grande Carlos Castrucci na reta final de mais um episódio de nosso Os 10 Mil Deles, o nosso podcast que faz o seu tempo render e passar rápido, hein? Tenho certeza que passou rápido para você, para nós aqui voou o tempo. Agradecer as várias participações que a gente teve, muita gente interagindo, e lembrando que semana que vem, haja o que houver, estaremos de volta para repercutir. Imagino, torço, quero, lutarei, mais uma alta. Dependendo da que a gente teve hoje, hein, no acumulado de 15 dias, 5,6% de aumento contra o Ibovespa, que performou bem também, mas uma alta de 3%, praticamente o dobro em termos de performance. Carlão, super obrigado, abração. Semana que vem tamo junto. Aliás, semana que vem não! Por quê? Porque tem Corpus Christi. Nossa. É verdade, quinta-feira que estamos sendo boicotados pelo destino, mas daqui a 15 dias vai ser quinzenal, tá bom, gente? Os 10 mil deles. Daqui a 15 dias a gente volta com mais 15 dias então para repercutir. Valeu, Carlos, um abração para você. Valeu, Léo. Tomara que essa distância de 15 dias continue mantendo essa sorte que a gente tá tendo dessas altas aí, né? Vamos torcer pra Cogna ser o destaque da semana, desse período aí. Eu vi que, por exemplo, o Beida, ele disse que se ficasse acima dos 4,20 poderia subir. Eu não entendo muito dessa parte de curto prazo. Ficou bastante acima, então tomara que ela surfe uma boa alta aí, o pessoal esteja certo e ela seja o destaque da próxima semana. É isso, Léo. Obrigado mais uma vez a todos que estão acompanhando a gente. Daqui 2 semanas estaremos lá para trazer novas teses e os acontecimentos da nossa carteira. E quem tiver perguntas, podem me mandar no Instagram, que eu tento responder por lá, tá bom? É isso, um abraço. Vende o peixe aí, arroba Carlos Castrucci, com CCI no final. Aí, meu garoto, CCI italiano, como se espera, né? Valeu, Carlão, um abraço. Faz o seu bordão aí que eu acabei atravessando, vai lá. É isso, gente, um abraço. Aí, abração pra todo mundo, obrigado pelo carinho, tamo junto, tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-la